Olá, iniciamos mais um programa Invista Aprendendo com Quem Faz. Nós estamos ao vivo agora pelo Facebook, estamos também transmitindo para todas as TVs comunitárias do estado de São Paulo, que nos honra com a sua retransmissão. É uma alegria muito grande estar chegando aí em quase 60 canais comunitários, educativos de todo o estado de São Paulo e aqui na região de Osasco. São mais de 10 cidades que nos acompanham em tempo. E para falar hoje sobre fórmulas para embelezamento, para o seu pet, para o seu animalzinho, nós trouxemos aqui a Camila Landim, que é da Fórmula Animal, que vem falar, além de outras coisas, né, nós vamos falar, tirar várias dúvidas. Eu já tirei uma aqui, que é sobre pet, daqui a pouquinho eu pergunto para Camila. Mas Camila, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da TV Osasco. O convite, é um prazer. Legal. Camila, você tem formação, uma formação de bioquímica, farmacêutica bioquímica. Bioquímica. Isso. E aí, você se formou aqui em São Paulo mesmo? Isso, eu me formei na Uniban, na antiga Uniban, né, que hoje é Anguera. Aqui em Osasco? Isso, em Osasco, na unidade de Osasco. Tá. E essa formação é que acabou levando você para atuar nesse ramo, né, dos pets, dos animais? Isso, eu comecei, no meu segundo ano de faculdade, eu consegui um estágio para manipulação. Eu nunca tinha entrado dentro de uma farmácia de manipulação. Sim. E aí eu recebi um convite de uma amiga, que é dona dessa farmácia, e ela falou, eu preciso de um estagiário para me ajudar, você não está afim de vir? Eu falei, vou. E eu não sabia nada, o que era uma cápsula, como fazia, como manipulava, e aí ela me convidou, e eu fui para fazer o estágio da faculdade. E aí fiquei durante todo o meu período da faculdade na farmácia, mas era farmácia humana. E aí depois eu me formei e continuei nessa farmácia como farmacêutica responsável nessa humana. Aí eu comecei a fazer uma pós, que eu queria trabalhar com a farmácia oncológica, em hospital. Sim. Porque eu fiz até o meu TCC sobre dor crônica, que a gente fazia sobre medicamentos para dor crônica. E aí eu falei, eu vou entrar em farmácia hospitalar, quem sabe eu consigo trabalhar numa manipulação oncológica, que são medicamentos estéreis, né, para tratar dor. E aí, bem nessa época, eu recebi um convite para trabalhar numa farmácia veterinária. E aí eu nunca nem imaginava que existia uma farmácia exclusiva veterinária. Aí eu falei, por que não? Um novo desafio, vou. E aí comecei a manipulação veterinária. E aí dentro da manipulação veterinária a gente consegue também trabalhar a parte de estéreis, né? De medicamentos para dor, injetáveis, colírios. Então eu acabei me apaixonando pela farmácia pet. Aí eu decidi ficar na farmácia pet. E qual o laboratório que você... Eu trabalhei você diz na Humana? Isso. Na Humana foi a Farmaquin, uma farmácia aqui em Osasco. Sei. Foi lá que eu aprendi a manipular. E aí depois eu fui trabalhar na Drogavet, que é farmácia veterinária também. Foi lá que eu aprendi a parte de veterinária. Fiz vários cursos que eles disponibilizavam pra gente. Aí é uma curiosidade minha. Tem remédios manipulados que são, você falou, estéreis, e aí oncológico para pessoas com câncer, né? Eles são remédios manipulados. Porque devem ser remédios fortes, né? Sim, geralmente a gente manipula de acordo com o peso, né? Os oncológicos principalmente, eles manipulam de acordo com o peso do animal ou da pessoa. E aí o médico tem a dose padrão e a gente remanipula aquele medicamento. Sei. Isso dentro da farmácia de manipulação. Vocês fazem... Isso. E isso, veja, até preocupa. É uma coisa muito... Em primeiro lugar, licenciada, obviamente, sim. não é? Mas deve ser muito fiscalizado. Muito fiscalizado. A farmácia, quando eu comecei a fazer a parte de estéreis na onde eu trabalhei, não tínhamos a licença ainda. Então, montamos o laboratório do zero, e aí tem todos os padrões, que o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, que fiscaliza. Então, a gente teve que montar todo o laboratório, a compra de equipamentos, fazer os procedimentos, contratar as empresas que fariam as esterilizações. Fizemos um curso em Curitiba de estéreis. Então, foi uma parte muito burocrática. Implantamos o laboratório, aí teve a fiscalização, conseguimos a licença. Mas é bem complicado.
Deve dar um trabalhão, Muito um trabalhão trabalho. danado. A gente pergunta porque nós sabemos das dificuldades que as pessoas têm, primeiro de se formar, né? Eu acho que escolher a carreira, se formar, depois entrar no mercado de trabalho e aí partir para o empreendedorismo. É um caminho lento, Sim. mas é um caminho que é um caminho reto, que é um caminho que vale a pena, né, Sim, Camila? sim. Vale a pena. A gente inauguramos a nossa farmácia agora em outubro, mas estamos preparando tudo já faz mais ou menos um ano, que a gente decidiu fazer escolher, né, uma franquia para poder iniciar nossa farmácia. Então foi uma busca de mais ou menos um ano que a gente está trabalhando, né? Porque eu trabalhava em outra farmácia, e eu e meu irmão e o nosso outro sócio, que é o Daniel, juntos, nos finais de semana, feriados, se reunia para poder acertar as coisas da farmácia, ver o que ia fazer. Fomos visitar as unidades, então foi bem trabalhoso. A fórmula animal que vocês têm a franquia, né? Ela é grande, já Sim, tem 32 unidades. né? Sim. Já, eu acho que mais aqui no sul-sudeste, por enquanto, sim, né? temos. Mas você dizia que tem já um projeto de ser para fora do país Já também? tem um no Paraguai que vai ser inaugurado esse ano ainda. O andamento, quando eu fui fazer o treinamento lá, eles já estavam nos preparativos finais para a inauguração. Sim. Escuta, e você falou, né, da dificuldade que foi aí quase conversando com... Aliás, o Júlio está nos assistindo, seu irmão, manda um abraço para... Tem o outro irmão que é seu sócio. O Osmar. O Osmar, né? E tem mais um sócio. E tem o Daniel, que é um amigo nosso. Daniel, então um abraço a todos que estão nos assistindo. Mas você falava e comentava a respeito da dificuldade até de montar o laboratório, dificuldade física mesmo, né? Pensa em 2, 3 meses, acaba indo para um ano, o gasto vai lá em cima e não pode desistir, né? O empreendedor é um camarada que tem que ser meio teimoso mesmo, senão não sobrevive. E bem, né? quando a gente decidiu fechar a franquia com a Fórmula Animal, eu descobri que estava grávida. Então, eu estava de 2 meses, minha bebê tem 6 meses hoje. Então, foi mais um desafio. Eu grávida, estava trabalhando, a gente com todos aqueles problemas, eu morava longe. Eu nasci em Osasco, mas eu fui para São Bernardo quando eu casei, que meu marido era de lá. Então, eu trabalhava lá e vinha para cá para a gente poder organizar as coisas da farmácia. Então, foi bem complicado. Tivemos bastante problema com reforma, com pedreiro, com a casa. Foi... para o nosso telespectador que nos assiste de outras regiões, nós estamos falando aí de São Bernardo de Osasco, vamos quase 50 quilômetros, né? E assim, passa pelo centro e para ir... Eu usava muito Rodoanel, né, por conta do trânsito. Então, o Rodoanel já ajudou Então, eu vinha para cá em torno de 2, 3 vezes por semana e todos os finais de semana para a gente poder alinhar as coisas da farmácia. Sei. Então, foi bem puxado. Mas é importante ter essa compreensão da família também, o apoio, né? Sim. Bom, falando da Fórmula Animal, nós temos aí, eu queria que nossa produção colocasse, para nós termos um pouquinho da noção, eu vou pedir para colocar o que está no site para mostrar, até para as pessoas visitarem. Ó, aí está o site de vocês. Isso. Muito bonitinho. Essa é a unidade de Jaraguá do Sul, que é a de Santa Catarina, que é a matriz. Essa deve ser a maior, então. É a nova, isso. É a nova. Muito bem. E aí tem todas as unidades, a gente vê ali no mapa, né, que está mais concentrado mesmo, centro-sul e centro-sul-sudeste, né? E aí com possibilidade em breve de ser aí. São Paulo tem várias, né? Tem São Paulo, tem Barueri, tem no Jardins. Campinas, tem Sorocaba. Tá, legal. Bom, eu quero convidar, né, as pessoas que estão nos assistindo, ó, o nosso pessoal tá mexendo no site, que tá bacana, ó, as pessoas podem se informar, inclusive as pessoas que queiram, eventualmente, até ter uma franquia, né? Sim. Tá em expansão, né, Camila? Tá em expansão. E é muito difícil, uma franquia desse porte, é muito difícil, que não vamos falar em termos de investimento, mas um pequeno comerciante consegue partir para uma franquia dessa? O que ele precisa? Consegue, assim,
Primeiro, ele tem que ter um pouco de conhecimento, né? Porque como a gente mexe muito com medicamento, com dosagem, então a gente tem que ter um conhecimento dos produtos, de manipulação, principalmente, ainda mais no começo, que você vai fazer a manipulação, você que vai fazer o seu negócio andar. Então, tem que ser a gente, farmacêutico. Tem que ser ou farmacêutico ou técnico de laboratório. Você sempre vai precisar de um farmacêutico. Sim. Porque para ter a farmácia aberta, precisa de um farmacêutico responsável. Sim. Então, isso é um cargo que tem que ter na farmácia. Mas você que vai manipular, principalmente no começo, você vai atender o telefone, você vai fazer a visita ao veterinário, até você conseguir alinhar a sua farmácia para começar a rodar e você poder ter os seus funcionários, cada um na sua função. Ele é mais complicado a parte de laboratório. Sim. Né? Mas eu acredito inclusive sim, o nosso telespectador está vendo, a gente estava vendo uma manipulação. Isso. Aí, ó, vamos convidar o nosso público também para entrar no site, né? Claro. Entrar no site de vocês aqui, é formulaanimal.com.br. Isso. É isso, ó, Essa é uma manipulação estéreo. Isso é uma autoclave, né? Eles fazendo a esterilização. Sim. Esse é estéreo, é um novo laboratório. Ele inaugurou recentemente. E vocês fazem isso aqui nessa unidade? Aqui em Osasco, não. A parte estéreo é feita tudo em Jaraguá, que tem um laboratório próprio. Então, tudo que a gente precisa da parte estéreo, nós solicitamos para ele. E eles mandam para a gente. E que tipo de produtos vocês manipulam aqui? Aqui a gente manipula os medicamentos, né? Antibióticos, controlados. Tem a parte de embelezamento e higiene, que são os florais, tem o shampoo, tem perfume, tem máscara, tem condicionador, tem toda essa linha de higiene e tem a linha medicamentosa que é de acordo com a receita veterinária. Aí o cachorro precisa tomar um antibiótico, precisa tomar um calmante, aí a gente manipula em biscoito, em cápsula, em pasta, suspensão, xarope, de acordo com o que o animal vai se adaptar melhor. Olha, eu estou vendo ali, ó, agora nessa tela aí, ansiedade, como melhorar a saúde do seu pet. Tem remédio para isso? Tem o floral que a gente usa para ansiedade, Temos também algumas, a gente pode fazer uma cápsula, que é para acalmar o animalzinho, porque tem aqueles cachorrinhos que são muito hiperativos, que não param, que late, que não quer dormir. Então a gente consegue tratar eles com florais e com medicamentos. Olha, como eu estava dizendo para você que fora do ar, eu gosto muito de cachorro, eu tenho cachorro há mais de 30 anos que eu crio, e sempre foi aqueles grandões, né? Fila, pastor disso, pastor belga, pastor dogo argentino, raças grandes, né? Mas eu confesso que nunca tinha, eu estou hoje usando mais, inclusive uso os produtos da Fórmula Animal, mais por conta de uma labradora que eu tenho. Os donos também vão mudando, né? É diferente o dono de animal de 20 anos atrás para o de hoje, não é verdade? É verdade. Hoje os animaizinhos, eles são como se fossem membros da família. Então as pessoas fazem tudo e mais um pouco para ver o seu pet bem. Camila, pet, você falou uma palavra pet. Eu estava na dúvida, né? Eu te perguntei, mas e se eu tenho um réptil, se eu tenho a pessoa cria uma cobra, réptil, cobra, também é um pet? Sim. Esse conceito de pet, ele se dirige a quem? Ele abrange a todos os animais. A gente tem os equinos, temos os répteis, os silvestres. Grandão, ele é pet Sim, também. ele faz parte da área pet. Então, a gente consegue fazer remedicamentos tanto para equinos, quanto para passarinho, tartaruga, iguana, chinchila. Essa semana a gente fez para um hamster chamado Fominha. Lembrei o nome dele que eu não lembrava. Fominha. Então, toda a área pet a gente abrange isso. O que a gente não consegue manipular ainda, né, de acordo com a legislação, é para animais destinados ao abate. Então, o Ministério da Agricultura, eles não deixam a gente manipular para esses tipos de animais. Porque pode haver contaminação como come a carne do animal, né? Então, eles não deixam manipular. E para os equinos, a gente manipula apenas para aqueles de aras, chácara, aqueles que não são destinados. Mas para isso a gente tem que ter uma autorização do veterinário. Sei. Olha, Camila, nós também temos a participação, né? Estamos pelo Facebook também, as pessoas que nos assistem, que quiserem participar, podem mandar as suas questões, as suas dúvidas, as suas sugestões. Estão aí as nossas redes sociais, estão todas aqui embaixo, em especial o WhatsApp, se você quiser participar agora, mande sua questão 981-420-208,
420-208. Não esquece de colocar o código 11 se você estiver fora de Osasco, de São Paulo, da região. E se tiver, como a Denise e o Natanael, que sempre nos assistem, mandam mensagem para nós lá dos Estados Unidos, coloca também, estrelinha 5511 981-420-208. Mande para a gente que nós vamos aqui divulgar e falar. Fazer como o Marcelo Novaes, no final do telefone 9887. O Marcelo já participou outras vezes aqui conosco. Obrigado, viu, Marcelo? Existem medicamentos homeopáticos para cães e gatos? Sim, a gente tem a linha homeopática, né? Mas nós não trabalhamos aqui na Fórmula Animal de Osasco. Porque para a gente trabalhar com homeopatia, tem que ter um farmacêutico especializado em homeopatia. Então, eu não fiz especialização em homeopatia. Então, o que a gente consegue fazer é floral. Mas as outras unidades que tem o farmacêutico homeopata consegue, sim, fazer a manipulação. Mas se eu chegar lá, se o nosso telespectador chegar lá na sua farmácia ou pelo site, eu preciso, o veterinário do meu cãozinho, do meu gatinho, do meu animalzinho, do meu pet, ele mandou eu dar essa homeopatia. Você providencia. Isso, a gente consegue indicar. Eu vejo com as unidades mais próximas, faço a solicitação e eles atendem o cliente. Ah, muito bem. Sempre que a gente não tem alguma manipulação que a gente disponível, a gente indica outras unidades, sim. Olha, Marcelo, então, você, se tiver com a necessidade, você pode... Aliás, tem um material muito bacana aqui, que foi trazido. Se você tiver necessidade de alguma, olha, estão mostrando aqui para vocês, tem... Olha, tem aqui, esse aqui é um shampoo. Hipoalergênico. E tem o vitaminado também. Esse é o hipoalergênico e esse é o vitaminado. Hipoalergênico é para... É para pele sensível. Aquele animalzinho que tem alergia a qualquer shampoo comercial. Então, a gente faz um hipoalergênico. Para ele não ter nenhum problema. Marcelo, então, formulaanimal.com.br. Entra lá que vai ter... Eu quero falar dos produtos. Isso aqui é um floral? Isso, esse daí é um floral... Esse é de emergência, esse daí é de medo e trauma. A gente vai usar bastante ele para o final do ano por causa dos fogos. Os animais têm muito medo de fogos. Eu ia te perguntar exatamente então, a gente consegue fazer o floralzinho para ir acalmando, porque o floral o tratamento é a longo prazo. Então, a gente indica que ele já comece a tratar o animal para chegar nas festas de final de ano, o animal já está um pouco mais calmo. E também tem um medicamento que a gente consegue fazer, que são calmantes naturais, para o animalzinho dormir durante essa apresentação de fogos, né? Porque geralmente eles ficam bem agitados. Sim, eu imagino que o cachorro, até pela acuidade auditiva que ele tem, ele ouve muito mais, tem uma sensibilidade muito maior. Aí tá, o pessoal achou, isso daí é essa minha paixão. Bom, a minha paixão 1 está do meu lado, com a minha cabeça, que é a Maristela. A paixão 2, viu, Anjo? Ela está nos assistindo. Paixão 2 é a Clara, a minha labradora. É uma delícia, né, esses bichinhos, né? Mas falando da acuidade auditiva dos bichinhos, acho que quem sofre mais é o cachorro. É isso, o que a gente mais indica é para os cachorros. O meu tem pavor, ele não pode ouvir que ele já começa a chorar e ele até faz xixi de tanto medo que ele tem. Olha, apesar de ser uma tradição, a coisa da passagem, a virada, Natal, nós temos o hábito, né, dos fogos, mas olha, se fossem extintos esses fogos, os bichinhos iam agradecer muito, né, porque eles sofrem demais. Né? É impressionante o que eles ficam, eu vejo pela... Eles fogem, geralmente fogem, né, da casa, às vezes são atropelados, às vezes se machucam. Vira e mexe, final de ano, a gente vê muitos naqueles sites de procura, assim, né, cachorrinho que fugiu no final de ano, ou que foi atropelado, ou que se machucou. Então, eu acho que seria uma boa para os nossos bichinhos. Então, aí, existem medicamentos como esse floral? Sim, tem o floral e tem também as cápsulas que a gente deixa eles mais calmos para eles dormirem. Porque geralmente eles ficam sozinhos, né? Quando a gente vai para as festas de final de ano, às vezes a festa é em casa. Então, com esse calmante, ele fica mais tranquilo e consegue dormir e não ficar tão assustado quanto com os fogos. Então, a gente sempre indica dar o medicamento para ele um pouquinho antes do anoitecer, para ele poder já ir fazendo efeito, para quando tiver os fogos, ele não ficar tão agitado. Bom, é interessante também, aí uma dica de quem cria animal aí há muito tempo, né? O animal, às vezes, ele reflete muito o comportamento dos donos. Sim. Né? É importante também, né? Se você tem o seu animalzinho, que
também quando estiver perto desse período de festas aí, dê mais atenção para ele, dê mais carinho, entenda, né, que é quase que é uma... Eles são, eu acho que os bichinhos são, já passaram, são muito mais evoluídos que a gente. Como eles têm pouco tempo aqui na Terra de vida, eu acho que eles relevam tanta coisa, né? É amor puro, né? É um amor verdadeiro, né? É um amor verdadeiro. Ele não se importa com o que você tem, ele se importa com o que você oferece a ele. É carinho, é atenção, é amor, isso basta. Você pode até brigar, mas daqui a pouco ele já esqueceu e ele vai gostar de você da mesma forma. Com certeza. Olha, o Nestor está participando conosco, Nestor Cardoso, obrigado por estar participando, final do telefone 8665. Ele pergunta aqui, qualquer medicamento receitado por veterinário pode ser manipulado? É a primeira pergunta. Muitas vezes temos mais dificuldades em dar medicamentos aos animais. O manipulado pode ser mais fácil? Sim, sim. Todos os medicamentos a gente consegue manipular? Depende. Tem alguns medicamentos, por exemplo, injetáveis, que a gente não consegue manipular e tem que partir para o comercial. Quando o veterinário prescreve um medicamento comercial, nós tentamos ver quais são os ativos daquele medicamento, como ele é feito, para ver se a possibilidade de manipular. Mas, geralmente, a gente consegue manipular a grande parte desses medicamentos comerciais. E qual que é a outra pergunta que ele falou? Ele muitas vezes temos mais dificuldades em dar medicamentos aos animais. O manipulado pode ser mais fácil? Isso, o manipulado é mais fácil, porque a gente consegue fazer em biscoitos palatáveis, então a gente consegue fazer com sabor, que até trouxe para você ver. São esses aqui, Isso, ó. a gente escolhe os sabores. Eu não sei se você consegue ver, telespectador, mas... É em formato de ossinho. São ossinhos aqui, olha. Tá. Isso. A gente coloca o medicamento dentro de cada ossinho, né, de cada biscoito. Então, a gente consegue fazer em sabor doce, sabor salgado, tem a parte de xarope, que às vezes tem animaizinhos que gostam do sabor doce, tem pasta, principalmente para gato, que gato é muito difícil a gente conseguir administrar um medicamento. Então, tem uma técnica que a gente faz com a pasta. A gente passa a pasta, a dose que ele vai usar na patinha, e esfrega. E o gato, ele é muito limpo, então ele não vai querer ficar com aquele grudinho na mão, então ele vai se lamber. Quando ele se lambe, ele ingere o medicamento. Então, tem o biscoito, tem a pasta, tem o xarope, tem a suspensão, tem a cápsula, que às vezes o veterinário não quer que faça em biscoito, ou o proprietário prefere em cápsula, a gente também faz em cápsula, mas o que tem mais saída são os biscoitos, porque enganam muito, né? Porque tem o cheirinho, tem o gostinho, eles adoram. Sim. Olha, Camila, eu imagino que você deva ter e está aumentando muito, com certeza, uma clientela enorme, né? Sim. Principalmente porque esses bichinhos são paixões mesmo de todos nós, né? Eu imagino que tenha produtos... Esse é o perfume. Esse daqui é o perfume, olha. Perfume pet. Tem animalzinho que está mais perfumado que muita gente. É verdade. Está aqui o perfume pet. Eu queria que você falasse um pouco desses produtos, além do hipoalergênico que você falou, o que as pessoas podem encontrar lá na farmácia para o cuidado dos bichinhos, né? O que a gente tem sempre disponível são os florais para agressividade, para ciúmes, para medo, para a dependência do dono, aquele animalzinho que não pode ficar sozinho, que ele chora, então a gente consegue tratar com floral. Aí tem os shampoos, tem o shampoo hipoalergênico, que é para aquele animal que tem o pelo mais sensível, a pele mais sensível. Tem o vitaminado, que é para deixar o pelo mais sedoso. Tem o condicionador, tem os perfumes, tem o banho a seco, que às vezes está frio, você não quer dar um banho no cachorrinho, você consegue fazer o banho a seco, limpa com paninho. Tem os vermífugos, que a gente também sempre deixa disponível para o cliente, se ele quiser comprar, que aí a gente faz de acordo com o peso. Então, temos um padrão, a 4 quilos, os cachorros até 10 quilos, a gente consegue fazer os vermífugos e deixa disponível. Tem esses para eles ingerirem e também para passarem na nuca do bichinho para poder... E aí, usa uma vez por mês, é muito mais fácil do que você ter que ficar todo dia ou toda semana dando um medicamento para o animalzinho. Então, sempre tem disponível esses produtos na farmácia. Entendi. E esses não necessitam de uma prescrição? Não, esses não necessitam. De veterinário? Não. O que a gente exige é a receita médica, né? São os controlados, os antibióticos e os medicamentos para tratar alguma doença. Então, sempre, por exemplo, ele está com um probleminha de pele, ou ele precisa de um calmante, precisa de um medicamento controlado para se acalmar. Então, isso a gente exige a receita. Mas esse shampoo, floral, perfume, vermífugo, a gente consegue manipular sem o receituário. Certo. E as pessoas podem, que estão nos assistindo, eu acho que estão aí, olha, tá formulaanimal.com.br. As pessoas que quiserem adquirir os produtos, quiserem
ter algum tipo de informação, eles podem entrar direto em contato com você. Às vezes não tem dificuldade de levar momentaneamente num veterinário, mas está com, por exemplo, o bichinho está com medo, ela pode ir lá e comprar direto com Isso, você. Geralmente, muitos clientes que a gente recebe vão até a loja e falam, eu estou com o meu cachorrinho, ele está muito agitado, ele está muito agressivo, eu ganhei bebê, ele está muito ciumento, o que você me indica? A gente sempre indica o tratamento com floral. Claro que se for um problema mais sério, a gente vai levar ao veterinário. Mas se for uma coisa que dá para a gente tratar com floral, eu sempre indico lá na farmácia. Então, se precisar, tiver alguma dúvida, quiser tirar, tem o nosso WhatsApp, que eles conseguem entrar, tem todos os contatos no site. Tá. E aí eu respondo, sempre eu dou assistência, tanto farmacêutica para os veterinários, quanto para os clientes. Se as pessoas tiverem dúvida, pode também tirar pelo WhatsApp? Pode, pelo WhatsApp. Você lembra o número do WhatsApp? Decora, eu não lembro. Então, Mas tem aqui, ó. Tem no... Então, vamos pegar para passar para o nosso público? É o 98879-8043. Então, vamos falar devagarzinho, que alguém está pegando a caneta aí para anotar. Nós vamos colocar na nossa tela também. É o 98879-8043. 98879-8043. É fácil. Isso, é fácil. É fácil. E se você não conseguiu anotar, pelo menos, formulaanimal.com.br, você entra lá e tem todas as informações. Isso, lá tem as unidades. Às vezes você mora no interior ou se mora perto de alguma outra unidade, pode entrar em contato direto. E vocês despacham também para outras? Sim. A gente sempre indica a unidade mais próxima. Por exemplo, é um cliente de Alphaville, temos a unidade de Barueri. Caso ele queira fazer, tem a unidade mais próxima. Ou não, ele fala, não, mas eu quero fazer com vocês. Tudo bem, mas temos sempre que indicar a unidade mais próxima para ficar mais confortável para ele retirar. Tá certo. Ou buscar. Camila, olha, eu acho que eu falaria com você, porque eu adoro bichinhos aí, eu acho que eu falaria com você por horas aqui, mas infelizmente está chegando o finalzinho do nosso programa. Eu queria, antes de ir para o encerramento, eu queria que você desse algumas dicas para as pessoas que podem usar o seu serviço, né, da Fórmula Animal, e de cuidado também com os bichinhos. Então, agora, principalmente no final do ano, foi o que eu falei dos florais, né? Porque os bichinhos têm medo, têm pavor, alguns até se machucam, fogem. Então, a gente sempre trata com os florais. Tem o shampoo, às vezes o seu cachorrinho está com um probleminha de pele. A pele dele é muito sensível, eu comprei um shampoo num outro fornecedor, eu não consegui, ele teve alergia, a gente consegue fazer um shampoo hipoalergênico para cuidar, para tratar. Mas qualquer dúvida que tiver, é só falar com a gente que eu ajudo. Ah, legal. Camila, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Fica então os instantes finais aí para a despedida do nosso público, né? Obrigada, gente. Acessem o site da Fórmula Animal, se tiverem alguma dúvida, entre no nosso WhatsApp, que eu estou disposta a ajudá-los. Muito bem. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui e hoje, mais do que qualquer outro, foi um assunto muito importante, muito gostoso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.